Cidadão Silvestre. Sobre a questão das manifestações de 2 de outubro. Primeiro, a gente tem que entender que manifestações são essas. No dia 2 de outubro, já estão em mais de 206 cidades atos organizados, tá? Isso no Brasil e no mundo, tá? 15 países já tem isso. Qual é a sua fonte, Bruno? Olha, a minha fonte é o jornal Brasil de Fato, que é um jornal de esquerda, certamente, e diretamente a isso que está ligado essa informação, porque essa manifestação ela é legitimamente da esquerda. Para quem não sabe, eu já fiz vídeo sobre isso, vai lá no início do canal que tem lá falando a diferença entre direita e esquerda, para vocês entenderem. O pensamento de esquerda, segundo Gilles Deleuze, é aquele que pensa primeiro no coletivo e chega até o individual. Ou seja, eu não posso poluir a água, porque se eu poluo a água de um lugar, eu vou contaminar a comunidade inteira. Então, a minha liberdade individual, ela não vai dominar sobre isso. Por outro lado, o pensamento de direita, ele tem um pensamento primeiro no indivíduo para depois ir para o coletivo. Óbvio que eu estou generalizando ao máximo aqui, até pelo exíguo tempo, mas eu já fiz vídeo sobre isso, tá bom? Então vocês vão lá e assistam. Mas então o que acontece? Quem está fazendo essa manifestação começa por partidos políticos que são de centro e de esquerda. Por que eu digo centro? Porque, por exemplo, Cidadania está lá, Rede está lá. E aí os outros são de esquerda, né? PDT, PT, PSOL... Em tese, eu considero até PDT e PT também ainda uma centro-esquerda, né? Eles estão bem distantes do comunismo. Não, então, a gente pode entrar nessa linha, mas o que eu estou dizendo é do centro para a esquerda. Sim. Ou seja, a gente, por exemplo, PSDB não está nessa. O MDB não está nessa. Então, em tese, eles vão participar, né? Mas, enfim, sem o protagonismo que tinha no dia 12 lá de setembro de MBL, vem pra rua. Isso, exatamente. Gênero, né? A iniciativa, ela começou com uma conversa, né? Se não me engano, foi entre os líderes de partidos de esquerda e pediram, obviamente, é aí que surge o movimento social, né? É aí que surge a demanda, né? Porque houve um chamado às ruas de movimentos sociais, centrais sindicais, trabalhadores em geral, né? Então, assim, o movimento todo é em combate ao presidente da República, ao fora Bolsonaro, ao impeachment do presidente e várias outras reivindicações em relação a essa situação da pandemia. Obviamente, que também se você for olhar lá no Brasil de Fato, tem as orientações do pessoal. Olha, venha para a rua, mas venha para a rua vacinado, venha para a rua com mais de uma máscara, com álcool gel e venha respeitando o distanciamento social. O importante dessas manifestações é porque essas manifestações, assim como eu fiz críticas à outra lá, que tinha sido uma manifestação, ao meu ver, manifestação de marketing, porque foi uma manifestação programada 5 meses antes, sabendo que o Bolsonaro ia usar o dia 7. Então, foi aquilo. Essa manifestação de agora é uma concentrada também, né? Foi só Rio de Janeiro, Copacabana, São Paulo, Avenida Paulista e Brasília, ponto, né? Daí, óbvio, concentrou e trouxe bastante gente, porque eles fizeram muito marketing em cima disso, pagaram transporte, pagaram alimentação, era óbvio que ia lotar. Inclusive, tem uma coisa que eu venho falando, todo mundo fala, o Brasil está dividido. Não, dividido é 50%, 50%, né? Nós estamos já em 80% contra 20%. O bolsonarismo está cada vez menor. O número de bolsonaristas arrependidos não para de crescer. Ninguém conhece uma pessoa que falou, eu não votei no Bolsonaro, mas nossa, estou gostando dele como presidente, próxima eleição eu vou votar. Não, ele só perde apoiadores, ele não ganha, ele não conquista pessoas. E ele nasce de uma base de 30% do eleitorado. Primeiro, no começo das eleições, ele tinha o núcleo rígido dele em 15%. No decorrer das eleições, principalmente por causa do ódio ao PT, ele chega aos 30% do eleitorado, que daí, sem brancos e nulos, acaba virando maioria, e por isso que ele se elege, mas ele se elegeu com 30 e pouco por cento dos eleitores. E ele foi perdendo de lá para cá, né? Logo de cara, todos aqueles que votaram no calor da emoção
e em seguida perceberam que fizeram merda, muitos já se arrependeram, e ele vem perdendo cada vez mais. Na minha opinião, agora, ele chega num núcleo rígido que já fica difícil de perder, porque são pessoas que, mesmo ele fazendo algo contra elas, as pessoas desculpam ele, né? Já estão num nível de fanatismo que é realmente um núcleo já rígido dos eleitores dele. Mas eles são minoria. E eles lotaram as avenidas nas 3 manifestações que eles fizeram, lotaram, porque é uma minoria barulhenta, armada, violenta, né, que quer gritar, quer falar alto e quer impor a vontade deles como se fosse a vontade de todo mundo. Mas nós somos a maioria de fato e precisamos ir às ruas. Pô, não sei o quê, mas eu tenho medo. Cara, dá uma passada só. Fica numa área mais tranquila, mas não deixa de ir. Nós precisamos ir para a rua, todo mundo, né? Se você tem medo da confusão, cara, fica um pouco mais pro lado, mas vai, né? Putz, mas amanhã eu tenho um compromisso. Cara, antes do compromisso, dá uma passada, só para ter uma pessoa a mais ali. E é importante isso, porque nós precisamos mostrar que maioria somos nós, e não eles, tá? E eles tiveram ao todo, acho que 400 mil pessoas na rua, né? Somando as 3 manifestações, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 400 mil pessoas. Eu considero que a gente vai conseguir muito mais amanhã, só que vai estar disperso em vários municípios. Então, a nossa narrativa, que agora a palavra ficou chata por causa do imbecil do senador lá do Marco Rogério, mas a nossa narrativa tem que ser, continuamos sendo a maioria, e temos que gritar mais alto do que essa minoria barulhenta que é dos bolsonaristas, né? Pelo amor de Deus, gente, vai pra rua amanhã, por favor. Exatamente. E é importante dizer que quando a gente vai para a rua em um momento de legitimidade, um momento que é uma manifestação do povo, a gente tem que entender que na nossa vida a gente tem que ter o protagonismo. Então, essa ideia que a ditadura colocou na nossa cabeça de que não se debate política, de que cada um cuida da sua vida, você não se intromete em justiça, isso está tudo errado. Porque o problema é que quando começam a fazer injustiça com uma pessoa da outra cidade e você não liga, aí fazem com o seu vizinho e você não liga, quando chegar em você, aí é que é o problema. E para piorar, agora, como a gente tem uma sociedade muito grande, os efeitos das más decisões, eles demoram a chegar. Você demora a sentir, entende? É como se alguém te desse, sei lá, uma coisa, um laxante. Só daqui a um momento que você vai ver o efeito que vai dar. Então, o importante é a gente entender que nós fazemos parte desse pessoal que está indignado. Nós queremos que haja democracia no nosso país. O ato do presidente de colocar, o termo se chama aparelhamento, né? Aparelhamento é quando você pega instituições e coloca ali pessoas que vão te defender ou defender os seus interesses e não do povo. E é por isso que o pessoal fala, mas o PT fez muita coisa ruim. Uma das coisas que o PT não fez de ruim, e isso a gente pode comparar com o governo Bolsonaro, até porque o governo do PT foi 5 anos atrás, né? Ou seja, a gente já pode fazer um comparativo com o que tinha lá atrás. Na época, vocês lembram que Joaquim Barbosa... Isso é uma coisa, 5 anos, desculpa cortar, 5 anos atrás, mas tem que lembrar que a Dilma não conseguiu governar o último ano dela. Sim. Já não era ela, já era a direita mandando e desmandando, e ela sendo extremamente prejudicada no governo. Exatamente. Então são 6 anos de direita no Brasil. Exatamente. A gente até entra nessa. Quando ela ganhou a eleição, teria sido até melhor o Aécio ganhar, porque eu falo isso, a Dilma estava torcendo pro Aécio, o Aécio estava torcendo pra Dilma. Tava lá, vai Dilma, vai Aécio, vai Aécio. Pois é. Então... Porque quem ganhasse estava lascado, era óbvio. E aí o detalhe é o seguinte, quando a gente fala dessa situação da democracia e de se ter esse movimento, esse protagonismo, é importante a gente lembrar que esse período do PT não houve, isso a gente tem que lembrar, não houve esse aparelhamento. Joaquim Barbosa, como presidente, na verdade não só como presidente, mas quando ele foi o relator da ação penal que avaliou o mensalão, que também é uma coisa para desmistificar. Os partidos que mais tiveram prejuízos no mensalão não foi o PT,
tá? Teve muito mais gente lá em cima. Inclusive o PFL, chamado de DEM hoje, que o senhor Kim Kataguiri tá lá, né? O partido que tem mais ligação com processos de corrupção é o PP. De PP. longe, bate todos os recordes, tanto em porcentagem quanto em números absolutos. É um absurdo. Exatamente. É uma quadrilha, na minha opinião. Exato. E aí a gente não pode manter, né, esses falsos... Só para ficar claro, PP, tá? Exato. PP de pato. Isso. Então o que acontece? Não dá para a gente achar que... não, porque o PT fez tal. O PT não aparelhou. Então, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso teve o seu engavetador-geral da República, que foi Geraldo Brindeiro. Então, por que você não teve o mensalão ou a análise de investigação do caso do Fernando Henrique Cardoso, daquela época lá? Porque tinha o senhor Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que era alguém que blindava. Blindava o Fernando Henrique, na época, a acusação aqui que ele está colocando é do mensalão para a reeleição, né? E é algo que ficou mais do que comprovado, que estava rolando, todo mundo recebendo dinheiro para votar a favor do mensalão. Fernando Henrique ainda ele teve uma fala que foi uma fala extremamente golpista, em que ele vira para o Congresso e fala: ou vocês aprovam a reeleição, ou nós vamos ouvir a voz do povo. Né, que ele iria fazer um plebiscito cesarista. Né? Plebiscito cesarista é você usar um instrumento da democracia para vestir um manto fingindo ser democrático, algo que não é. Então, esse ouvir a voz do povo seria assim: povo, vocês querem que eu continue no poder ou vocês querem o caos? Daí o povo é óbvio, vai nas urnas e fica no poder, por favor. Exato. Então, esse plebiscito cesarista é muito criticado por nós que estudamos a democracia e o direito constitucional de uma democracia, e o Fernando Henrique chegou a ameaçar fazer isso. E nessa época das reeleições, inúmeros absurdos foram feitos e o Brindeiro brindava o Fernando Henrique. Agora, também acho que não se compara, né? Tem uma distância enorme do Geraldo Brindeiro pro Aras agora, porque assim, teve erros graves, ele deveria ter levado à frente, mas o Bolsonaro ele extrapola porque ele comete crimes comuns. Não são só crimes de responsabilidade, são crimes graves que ele comete. Sim, mas então, assim, genocídio, assim, genocídio é indígena, tá? Quando a gente fala genocídio, é que nem assim, eu sou professor de direito, se eu for furtado, eu vou chegar e falar, porra, roubaram minha mochila. Eu não vou parar para pensar e falar, olha, não, gente, calma aí, o que eu quis dizer agora foi furto. E foi um furto qualificado, de acordo com o penal. Eu vou falar, roubaram minha mochila, porra. Então, tem dois jeitos. Quando a gente fala genocídio, nós podemos estar falando do genocídio geral da pandemia, e que daí é a mesma coisa que chamar furto de roubo, não está sendo técnico, mas Bolsonaro comete um genocídio de fato com os povos indígenas. E daí ele está respondendo por genocídio no Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos casos muito mais graves do que compra de voto no parlamento, que é um crime de genocídio, né? Com povos indígenas sendo extintos. E o genocídio na maneira jurídica incorreta de se falar, que é a disseminação de epidemia no povo brasileiro, 600 mil mortes, né? Sendo que me parece muito óbvio que a gente não chegaria nem a 200 mil se tivesse um presidente decente, né? Se tivesse um governo minimamente preocupado com a população, nós estaríamos em volta de 200 mil mortes. E tudo que ele fez foi para disseminar o vírus, para propagar, né? E você tem o Aras completamente inerte. Eu acho muito mais grave a atuação do Aras do que era do Geraldo Brindeiro. Não, eu concordo com você, mas é porque o que eu estou fazendo é um paralelo para as pessoas entenderem. No período de Fernando Henrique Cardoso, tinha o engavetador ou arquivador-geral da República. Aí, na época do PT, você teve Rodrigo Janot, você teve Raquel Dodge, e foram procuradores que eles acionaram contra o governo, acionaram quando foi necessário. E aí agora, no governo do Bolsonaro, ele aparelha não só a Polícia Federal, tanto é que o Moro saiu... A Controladoria, né? Controladoria Geral da União, o Controlador-Geral da União foi na CPI e ficou defendendo o governo. Ele é o órgão de controle do governo. Ele não pode defender o governo. Aí foi inclusive isso que a senadora falou para ele. Falou, o senhor está numa posição errada, o senhor não é advogado do governo. Esse é o AGU.
Né? O senhor está defendendo o governo, sendo que cabe ao senhor controlar o governo. O senhor é órgão de controle, ele não sabe nem a posição dele correta. Eu tenho experiência de controladoria, eu fui assessor jurídico da Controladoria Geral do município de São Paulo, né? E eu entrei na gestão do Bruno, sendo que eu sou mais ligado ao PSOL, então não era uma indicação política, era uma indicação técnica. Para deixar né? claro, Bruno Covas e não Bruno aqui. Né? Ele nunca foi prefeito de São Paulo. Nunca Infelizmente, São Paulo. quem sabe um dia. Mas eu entro como assessor jurídico do Gustavo Húngaro com total autonomia para investigar tudo dentro da prefeitura. Nós tínhamos uma autonomia total, tanto que não teve nenhum viés político. Né? O Gustavo Húngaro coloca meu nome para ser assessor jurídico e não teve nenhum veto, mesmo sendo muito mais à esquerda do que o PSDB. E nós tínhamos essa liberdade. Quando o Bruno começa a ficar doente e perde a mão na prefeitura, uma das primeiras coisas que aconteceram foi tirar a autonomia da controladoria. Quando você tira a autonomia de um órgão de controle, não existe mais controle, porque quem controla precisa ser livre para poder vasculhar todas as gavetas. Né? Se eu estou investigando você e você vira para mim e fala, mas nessa gaveta você não pode abrir, é óbvio que tudo que tiver de errado vai estar dentro dessa gaveta, né? Eu não estou te controlando. Então, Controladoria, Procuradoria-Geral da União, tudo isso, Procuradoria-Geral da República, tudo isso precisa ter autonomia. A Polícia Federal são os órgãos de controle. E o Bolsonaro, ele combate a corrupção. Tanto que aqueles que trabalham em compliance, né, compliance é o programa de integridade, vem reclamando, porque os governos anteriores incentivavam que as empresas abrissem os seus programas de integridade. Né? E o programa de integridade gera o combate à corrupção e dentro da lei de combate à corrupção, que foi aprovada nos anos do PT, tem lá o acordo de leniência. Né? O acordo de leniência é igual à delação premiada, só que pela pessoa jurídica. E daí você tratando de uma empresa que tem um programa de integridade, que a chance de alguma coisa vazar no canal de denúncia passa a ser enorme. E ainda por cima, com a possibilidade de um acordo de leniência, né, o combate à corrupção é efetivo. E daí era um setor super promissor. Todo mundo do direito indo estudar compliance, porque eu quero trabalhar em compliance, e agora tem uma queda enorme. Várias empresas fechando o setor de compliance, porque o que o governo sinaliza hoje é o oposto. O que o governo sinaliza hoje, olha, vocês não podem combater a corrupção. Não me venha com essa história de compliance aqui pra gente, porque nós não queremos combate à corrupção. Então, nós temos hoje um governo que combate à corrupção. Infelizmente, com uma boa parte da população sem entender nada disso. Eu queria falar uma coisa a respeito ainda das manifestações de amanhã, cara. A manifestação do dia 12 me mostrou uma coisa importante. O ódio ao PT diminuiu. Tá? Por que eu digo isso? Porque quando você vê uma manifestação que estava marcada por ser do MBL e do Vem Pra Rua, e ela ficou vazia exatamente porque a população não tem mais aquele mesmo ódio que tinha em 2018 e que elegeu o Bolsonaro. Então, esse discurso do ódio ao Lula e o ódio ao PT se esvaziou. Ainda tem bastante gente ainda que trata como se fosse a maior corrupção da história da República, desinformado, mas sim, tem bastante gente ainda que pensa dessa forma. Mas o ódio, o sentimento de ódio dentro da população, aparentemente diminuiu bastante.